Olá pessoal, vamos a mais um treinamento do nosso canal Mitose. Lembrando que o objetivo principal é contribuir com a formação dos futuros líderes transformadores do nosso país. Meu nome é Fabrício Barbosa de Lima, aqui segue um breve histórico de formação e experiência profissional e o tema de hoje é Arriscando a própria pele, assimetrias ocultas no cotidiano. Pois bem, esse treinamento ele tem o objetivo de desafiar muitas das nossas crenças sobre risco, recompensa, política, religião, finanças, trazendo respostas a algumas perguntas. Por exemplo, como que as minorias tremendamente intolerantes mandam no mundo e impõem o seu gosto? Como que é possível que existam mais escravizados hoje do que durante o Império Romano? Como que os candidatos a cargos políticos com óbvias falhas de caráter parecem ser mais reais do que os burocratas com credenciais impecáveis? Porque a economia comportamental não tem nada a ver com o estudo de comportamento dos indivíduos, e os mercados têm pouco a ver com a propensão e predisposição dos participantes. Como a racionalidade é sobrevivência e somente sobrevivência. Qual que é a lógica fundamental da administração de risco? Pois bem, então esse treinamento ele vem a trazer alguns conceitos para a gente poder refletir em cima de cada uma dessas perguntas. A maioria das coisas que nós acreditamos terem sido inventadas por universidades foram, na verdade, descobertas por improviso e depois legitimadas por algum tipo de formalização. O conhecimento que obtemos por meio da improvisação, fuçando e bisbilhotando via tentativa e erro, experiência e repetição, é imensamente superior àquele obtido por meio do raciocínio, algo que algumas instituições têm se dedicado a esconder da gente. Ao analisar a história, não podemos deixar de escapar a noção de ausência de pontos e dados e fatos silenciosos. É necessário pensar em termos de desigualdades unilaterais, ou seja, o que está ausente dos dados deve ser levado em consideração. O registro, na maioria das vezes, ele é insuficiente e essa simetria precisa estar permanentemente presente nas nossas análises. Por isso é importante que a gente sempre tenha em mente que os historiadores e os acadêmicos, eruditos, especialistas em política, em grande parte das vezes eles são selecionados junto a uma legião de pessoas que extraem todo o seu conhecimento de livros e não da vida real ou dos próprios negócios que deveriam estar tocando e não estão porque são apenas estudiosos de livros. Então a ideia de arriscar a própria pele, ela permeia a história. Tradicionalmente, todos os senhores de guerra e belicistas, eles eram próprios guerreiros, e com poucas ou curiosas exceções, as sociedades eram administradas por quem corria risco e não por quem transferia risco. Até hoje, monarcas derivam sua legitimidade de um contrato social que exige assumir risco. Então, exemplo, por exemplo, em 1982, durante a Guerra das Malvinas, né, a família real britânica ela fez questão de que um de seus herdeiros, o príncipe Andrew, corresse mais riscos do que os plebeus. Então, o seu helicóptero ele estava na linha de frente durante a batalha. Então, em tempos modernos, a burocracia ela é uma construção pela qual uma pessoa é convenientemente separada da consequência de suas ações. E esse é o problema. Uma vez que esse sistema centralizado necessariamente precisa de pessoas que não estão diretamente expostas às consequências desses erros, o que precisamos fazer é descentralizar e distribuir responsabilidades. A descentralização reduz as grandes assimetrias estruturais. E aí, então, o mecanismo de transferência de risco também pede aprendizagem. Talvez a maldição da modernidade é que estamos cercados por uma classe de pessoas que são melhores em explicar do que entender, ou melhores do que explicar do que efetivamente fazer as coisas acontecerem. O que importa não é com que frequência uma pessoa está certa sobre o resultado, mas quanto ela ganha quando ela está certa. Estar errado quando não custa nada não vale de nada, de forma semelhante ao mecanismo de pesquisa por tentativa e erro. Então, aqueles que falam deveriam fazer, e somente aqueles que fazem deveriam falar. Sempre faça mais do que promete, e haja antes de falar, pois sempre será válida a máxima de que a ação sem conversa, ela suplanta a conversa sem ação. Os heróis da história não eram ratos de biblioteca, gente que vive perigosamente apenas dentro dos seus textos. Eles eram pessoas de ação,
dotadas do espírito de quem assume risco. Estar vivo significa assumir certos riscos. A vida é sacrifício e admissão de risco. Se você não assume um risco de dano real, reparável ou potencialmente irreparável de uma aventura, não é uma aventura. A coragem é a única virtude que não se pode fingir. Quando jovens que querem ajudar a humanidade perguntam, aqui no caso para o autor desse livro, que é o Nassim Taleb, o que devo fazer? Na maioria das vezes, esses jovens estão querendo reduzir a pobreza, salvar o mundo ou qualquer outra coisa utópica nesse sentido. E a sugestão do autor é: você deve começar um negócio. Dê a cara a tapa, comece um negócio, arrisque-se. Se você ficar rico, o que é opcional, gaste seu dinheiro generosamente com outras pessoas. A principal ideia por trás de sistemas complexos é que o conjunto se comporta de maneiras que não podem ser previstas por seus componentes. As interações importam mais do que a natureza das unidades. Estudar formigas individuais quase nunca nos dará uma indicação clara de como funciona a colônia. Para isso, é preciso entender uma colônia de formigas como uma colônia de formigas, nada menos, nada mais, não como uma coleção de formigas. Isso é chamado de propriedade emergente do todo, pela qual as partes e o todo diferem porque o que importa são as interações entre as partes. O comportamento médio do participante de mercado de ações, ele não vai permitir que você entenda o comportamento geral do mercado. A natureza humana não é definida fora de transações envolvendo outros seres humanos. Lembre-se de que não vivemos sozinhos, mas em bando, e quase nada de relevante diz respeito a uma pessoa isolada. Grupos são unidades por conta própria. Existem diferenças qualitativas entre um grupo de 10 pessoas e outro grupo de, por exemplo, 395.435 pessoas. Cada um é um animal diferente, no sentido literal, tão diferente quanto um livro difere de um prédio comercial. Quando a gente se concentra em características e atributos comuns, a gente fica confuso, mas, em certa escala, as coisas tornam-se diferentes, matematicamente diferentes. Quanto maior a dimensão, em outras palavras, maior o número de interações possíveis e mais desproporcionalmente difícil é discernir o micro do macro, as unidades gerais das unidades simples. Entender como funcionam as subpartes de um cérebro, por exemplo, os neurônios, nunca vai permitir com que você entenda como funciona o cérebro como um todo. Pois bem, falando agora de assimetria. A sociedade, ela não evolui por consenso, por votação, por maioria, por comitês, reuniões verborrágicas, por conferências acadêmicas ou qualquer outra coisa do gênero. Pesquisa de opinião, por exemplo. Basta que um mero punhado de pessoas para fazer com que a roda gire de maneira desproporcional e com impacto positivo e significativo no caso. Basta uma regra simétrica em algum lugar e alguém que se dedique de corpo e alma. E essa simetria ela está presente mais ou menos em tudo. Existe uma frase famosa de Alexandre o Grande que ele disse que era preferível ter um exército de ovelhas lideradas por um leão do que um exército de leões liderados por uma ovelha. Então, basta que um mero punhado de pessoas que realmente estejam se dedicando de corpo e alma, de uma forte liderança para que mudanças significativas para toda a população ocorram. Em suma, né, toda organização que quer um certo número de pessoas a ela associadas seja privada de parte de sua liberdade. Então, como que é possível ser dono de alguém? Em primeiro lugar, por meio de condicionamento e manipulação psicológica. Em segundo, fazendo-se arriscar a própria pele, forçando-as a ter algo significativo a perder caso desobedeçam à autoridade. Então percebe que isso aqui é algo muito ruim, mas o objetivo aqui do treinamento é fazer com que vocês percebam caso vocês estejam se tornando pessoas privadas de sua própria liberdade, seja no trabalho, na família, com os amigos, etc. Não é segredo, por exemplo, que as grandes corporações elas preferem os funcionários com família.
É mais fácil ser dono de alguém que tem risco de perder alguma coisa, especialmente quando está se focando sobre, por exemplo, o peso de um financiamento, uma hipoteca ou qualquer coisa do gênero. Leve em conta que as maneiras inglesas que foram impostas à classe média, como uma forma, por exemplo, de domesticá-la, além de curtir nela o medo de transgredir regras e violar as normas sociais. O que importa não é o que uma pessoa tem ou não tem, é o que ela tem medo de perder. Quanto mais tem medo, mais frágil você acaba ficando. E aquilo que é frágil tem uma resposta assimétrica à volatilidade e a outros estressores, ou seja, sofrerá mais danos do que terá benefícios com ela. Agora falando a respeito de tempo. O único juiz efetivo das coisas é o tempo. Por coisas, queremos dizer ideias, pessoas, produções intelectuais, modelos de carros, teorias científicas, livros, etc. Pois o tempo depende de arriscar a própria pele. As coisas que sobreviveram estão insinuando para nós, ex post, que têm alguma robustez, dependendo de serem expostas a danos. No minuto em que uma pessoa é julgada por outras e não pela realidade, as coisas se tornam deturpadas. Se ouvir um conselho de uma avó ou de um idoso, é provável que funcione 90% do tempo. E daí uma dica aqui agora a respeito de um tema de complexidade. Pela complexidade, quando tudo que você precisa é de resultados. Os seres humanos, eles têm tendência de superintelectualizar em suas respostas a todos os tipos de fenômenos naturais, em vez de aceitar o papel de um conjunto de heurísticas mentais usadas para propósitos específicos. Veja um exemplo a seguir de como um jogador de beisebol agarra a bola. Na primeira versão eu vou narrar para vocês aqui como que uma pessoa que gosta de complexidade enxergou essa atividade do jogador de beisebol. Abre aspas. Ele se comporta como se tivesse solucionado um conjunto de equações diferenciais para prever a trajetória da bola. Em algum nível subconsciente, algo funcionalmente equivalente a cálculos matemáticos está acontecendo. Fecha aspas. Em vez disso, experimentos mostram que os jogadores eles confiam em algumas heurísticas. A heurística do olho fixo é a mais simples e funciona se a bola já estiver no ar. Como é que funciona isso? Fixe o seu olhar na bola, comece a correr e ajuste sua velocidade de corrida de modo que o ângulo do olhar permaneça constante. Ponto. E acabou. Pessoas que sempre atuaram sem arriscar a própria pele, elas buscam o complicado e o centralizado e evitam o simples como o diabo foge da cruz. As pessoas que são criadas, selecionadas e recompensadas para encontrar soluções complicadas não têm incentivo de implementar as soluções que são simples. Muitos problemas da sociedade vêm das intervenções de pessoas que vendem soluções complicadas porque é isso que sua posição e treinamento os estimulam a fazer. Enquanto isso, ninguém paga preço algum pelos efeitos colaterais que crescem de forma não linear por causa dessas tais complicações. Falando agora de risco e racionalidade. A racionalidade reside naquilo que a pessoa faz, não naquilo que ela pensa ou naquilo que ela acredita. A racionalidade diz respeito à sobrevivência. Mas saiba que a sobrevivência vem sempre em primeiro lugar. Verdade, compreensão, ciência, depois. Em outras palavras, ninguém precisa da ciência para sobreviver. Nós sobrevivemos por várias centenas de milhões de anos, dependendo de como a gente se entende como nós, né? Mas é preciso sobreviver para fazer ciência. O axioma da preferência revelada afirma que não será possível ter uma ideia sobre o que as pessoas realmente pensam, o que prevê as ações das pessoas, simplesmente perguntando a elas. Elas próprias não necessariamente sabem em 99% das vezes. Então, o que importa no final é o que essas pessoas pagam pelas coisas, ou as várias razões possíveis que elas apresentam a quem lhe pergunta a si mesmo para tanto. Mas porque elas pagam. Uma coisa é ela falar,
que compra, outra coisa é o que ela efetivamente compra. Pois bem, de acordo com o cientista cognitivo Herb Simon, que foi o pioneiro no campo da inteligência artificial, não podemos medir e avaliar tudo como se fôssemos um computador. Portanto, produzimos, sob pressões evolutivas, alguns atalhos e distorções da realidade. Nosso conhecimento do mundo ele é fundamentalmente incompleto, por isso precisamos evitar encrencas que são imprevistas. E mesmo que o nosso conhecimento de mundo fosse completo, ainda seria computacionalmente quase impossível produzir uma compreensão precisa e imparcial da realidade. Ou seja, todos nós temos a percepção da realidade através de atalhos e distorções, ou seja, enviesada. Uns mais, outros menos. Superstições podem ser vetores de regras de gerenciamento de risco. Há informações tão potentes que as pessoas que as possuíam sobreviveram. Ignore nada que lhe permita sobreviver. De acordo com o autor, a religião existe para impor o gerenciamento de risco de cauda através das gerações, já que suas regras binárias e incondicionais são fáceis de ensinar e de impor. E agora, dito isso, a lógica de correr riscos, que é o grande cerne aqui do nosso treinamento. Considere o seguinte mental. No primeiro caso, 100 pessoas vão a um cassino apostar determinada quantia, cada uma no decorrer do determinado período de tempo. Agora, suponha que o jogador de número 28 quebre, ou seja, fica completamente sem dinheiro. O jogador de número 29, ele vai ser afetado por isso? Não. A gente pode calcular com segurança que 1% dos apostadores perderá tudo. No segundo caso, suponha que o jogador de número 28, e aí é só um jogador, não são mais 100, ele vai ao cassino 100 dias seguidos. No dia 28, ele fica sem dinheiro. Vai existir o dia 29 para esse jogador? Não. Ele atingiu a hora de parar. Não tem mais jogo porque não tem mais dinheiro. Qual que é a conclusão disso tudo? As probabilidades de sucesso de um grupo não se aplicam a uma pessoa, pois no nosso exemplo, podemos calcular com toda certeza de que o jogador de número 28 ele vai terminar o período de 100 dias sem nenhum centavo. Vamos chamar a primeira probabilidade de probabilidade de conjunto e a segunda probabilidade de probabilidade de tempo, já que a primeira diz respeito a um grupo de pessoas e a segunda concerne a uma única pessoa no decorrer do tempo. Agora, quando você lê algum material escrito por professores de finanças, gurus de mercado financeiro ou seu banco local fazendo alguma recomendação de investimento com base no retorno de longo prazo do mercado, toma cuidado. Mesmo que as previsões sejam verdadeiras, e aqui abre um parênteses que, infelizmente, na maioria das vezes não é, nenhum indivíduo pode obter os mesmos retornos que o mercado, a menos que tenha bolsos infinitos e não tenha hora de parar. Isso é fundir a probabilidade de conjunto com a probabilidade de tempo. Você não vai ter o mesmo tempo que o infinito para obter o mesmo retorno que o mercado, dado que o mercado ele tem a tendência de sempre existir. Se mais dia, menos dia, o investidor tiver que reduzir sua exposição por causa de perdas ou por causa de aposentadoria ou qualquer outro tipo de motivo, os seus retornos serão dissociados daqueles retornos do mercado e ponto final. Ou seja, já não é igual ao retorno do mercado. Aqui como uma maneira de exemplificar e simplificar esse conceito, nunca atravesse um rio se ele tiver em média 1,20 metros de profundidade. Você nunca vai saber em que parte do rio que você está. Finalmente aqui, agora, é uma crítica do autor, né? Em relação à aversão a perdas, né? Existem diversos artigos de psicologia que
segundo o autor, eles falham em acreditar que o sujeito da pesquisa ele não assume outro risco em qualquer lugar fora do experimento e, de maneira decisiva, nunca mais assumirá qualquer risco. Ou seja, qual que é a crítica? Você, como ser humano, assume diversos riscos e esses riscos somados, ou enfim, na medida em que o número de exposição a risco individual ele aumenta, a probabilidade de você passar por algum tipo de problema ou ruína também aumenta. E você não consegue isolar esse efeito quando você está participando de um experimento de, por exemplo, aversão a risco. A ideia das ciências sociais e aversão à perda, ela não foi examinada com a devida atenção. Ela não é mensurável da maneira como foi medida. Se é que ela é de fato mensurável. Digamos que você pergunte a uma cobaia quanto que ela pagaria para pôr no seguro uma probabilidade de 1% de perder R$ 378. Você está tentando descobrir quanto a pessoa está pagando em excesso, né? Isso seria por essa aversão a risco. Mas você não pode ignorar todos os outros riscos financeiros que essa pessoa está assumindo e que ela carrega para esse experimento. Se ela tem um carro na rua que pode ser arranhado, se tem uma carteira de investimento passível de perder dinheiro, se tem uma padaria que talvez seja multada, se pode ser demitido, se pode adoecer no futuro, entre outras coisas. Todos esses riscos se somam e a atitude do sujeito reflete todos eles. Então, segundo o autor, ele acredita que a aversão a risco não existe. O que a gente acaba observando é que as pessoas estão simplesmente tentando evitar uma espécie de suicídio financeiro e assumir certas atitudes com relação aos riscos de cauda. Pois bem, para quem se interessou pelo tema, por essas perguntas e quer se aprofundar, está aqui o nome do livro. Todo esse treinamento foi baseado nesse livro, que é Arriscando a Própria Pele, Assimetrias Ocultas no Cotidiano, de Nassim Nicholas Taleb. Deixo aqui o meu contato caso vocês queiram enviar algum comentário. Muito obrigado pelo tempo e até o próximo treinamento.